Bom dia. Este ano não será igual àquele que passou. Não haverá trio elétrico, nem multidões coloridas, com bandeiras, faixas das suas religiões, tomando conta da Avenida Atlântica. A pandemia confinou a 13ª caminhada pela liberdade religiosa, mas não conseguiu nos prender. Pelo contrário, nos multiplicou. Criamos, ao longo do mês, 13 dias temáticos, com lives reunindo os mais diversos segmentos religiosos que compõem a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Hoje é o 12º dia desta caminhada virtual. E tenho a honra e o prazer de estar com duas gigantes do antirracismo. A jornalista Flávia Oliveira e a escritora Lia Weiner Schurman. Flávia Oliveira se definiu em entrevista como mulher negra, mãe, brasileira, carioca, do candomblé, do samba e democrata. Jornalista e comentarista na Globo News, colunista no jornal O Globo e na Rádio CBN. E é podcaster no Angu do Grilo, com a filha Isabela Reis, também jornalista. Lia Weiner Schurman é doutora pela USP, com estágio de doutorado no Centro de Novos Estudos Raciais, pela Universidade da Califórnia. Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Ativista antirracista e pesquisadora de Psicologia e Relações Étnico-Raciais. É autora dos livros Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na cidade de São Paulo. E Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Vou começar perguntando quando e como despertaram para o ativismo antirracista. Flávia, por favor, e Lia depois. Eu acho que... primeiro, bom dia, Diane, Lia, um prazer enorme a todos que estão nos assistindo, tá, nesse debate, em particular com Lia, que é uma profissional e uma mulher a quem eu admiro e acompanho já faz algum tempo. Eu acho que pessoas negras, elas estão quase que automaticamente inseridas, né, no debate, na tensão racial, ainda que não percebam desde que nasceram. Objetivamente, na agenda antirracista, me parece que o meu ativismo foi crescente na medida em que eu amadurecia como mulher negra, como profissional do jornalismo, um jornalismo que eu costumo chamar de socioeconômico, ou de socioeconomia, porque eu trabalhei muito e trabalho ainda, né, com indicadores econômicos e sociais, e a partir da segunda metade dos anos 90, sobretudo, o Brasil se deparou com uma profusão de informações étnico-raciais também nas suas pesquisas estatísticas e nas análises de dados, né, no tratamento de dados. Então, do ponto de vista do trabalho jornalístico, ficou mais fácil analisar e trazer a debate essa questão das desigualdades raciais. Agora, com esse nome antirracista, essa expressão, né, eu acho que ela se popularizou, sobretudo neste 2020. Embora a gente já, no movimento negro, por exemplo, já se referisse a isso, a expressão ganhou, por exemplo, as redes sociais e popularidade, sobretudo nesse 2020 que você já chamou, né, de estranho e enlutado, a partir principalmente das manifestações nos Estados Unidos, ou as manifestações antirracistas
depois do assassinato por asfixia do George Floyd, né, nos Estados Unidos, acabou levando esse termo para, inclusive, os letreiros, né, que circulam nos canais de notícias. Então, o Brasil ficou um tanto mais íntimo da expressão. Houve uma profusão de autodeclarações, né, de pessoas que se declarando antirracistas, o que exige uma certa reflexão adicional, porque ser antirracista não é só sobre se autodeclarar, né, não racista ou antirracista. Pressupõe atitudes na direção do combate objetivo ao racismo, estrutural, que atravessa a nossa sociedade, mas ações muito objetivas na direção da inclusão das pessoas negras. Então, não apenas combater o crime de racismo e o ambiente de racismo, mas também pensar na inclusão, por exemplo, no mercado de trabalho, por exemplo, na representatividade, na representação na mídia, na indústria cultural, a ocupação dos espaços de poder político, econômico, no judiciário. Então, envolve uma gama de atitudes, e aí, nesse sentido, para fechar, eu acho que a gente ainda está muito aquém de ser uma sociedade verdadeiramente comprometida com o antirracismo, ou seja, com a construção da inclusão dos negros e da naturalização da presença negra em todos os degraus da pirâmide social. Hoje é naturalizado a sobre-representação dos negros na base da pirâmide e ainda inusitada a ocupação do topo. Lia? Bom dia, Diane, obrigado pelo convite. Bom dia, Flávia, prazer estar com você, apesar que eu estou todos os dias com você aqui em casa, mas não é sempre que você também está comigo. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Então, Diane, é muito difícil a gente localizar no tempo e espaço o que faz e o que fez que a gente se tornasse o sujeito que a gente é hoje em dia, né? Mas eu me lembro, desde muito cedo, estar atenta para as discriminações, né? Eu sou judia, né? E sou neta e fui criada por uma avó que passou pela Segunda Guerra, campos de concentração. Então, a ideia de raça e de ser, né, aviltado e discriminado, né, pela própria noção de raças superiores e inferiores, fez parte da minha educação, né? Eu faço uma família de esquerda, progressista, em que esse tema era colocado como algo, né, muito forte. Apesar disso, é sempre muito importante que a gente pense, né, qual é a ideologia racial do lugar em que a gente está, né? Aquilo era uma transmissão psíquica passada, né, dentro da minha família, mas a gente sabia que aqui nós não estávamos nesse mesmo lugar que a gente já esteve, né, como família, em outro lugar do globo, que era a Europa, né? Então, eu tinha uma dupla consciência muito forte de que é possível que minha família já tivesse sido, né, bastante discriminada e que aqui não era. E o que fazia, né? Isso não quer dizer que não tinha antissemitismo, mas o antissemitismo não gerava uma desigualdade a tal ponto de falta de acesso aos recursos, à educação. Estava muito óbvio que nós aqui no Brasil estávamos num lugar privilegiado, né, na questão racial por sermos brancos, né? Então eu era bastante atenta a isso, eu comecei a estudar psicologia, e a minha primeira bolsa de pesquisa foi sobre discriminação, sobre raça. No mestrado eu fui estudar identidade judaica, que era uma coisa que realmente eu ficava... Porque a minha família ela é judeu sem judaísmo, né? A gente sabia que éramos judeus, mas assim, a minha mãe, se duvidar, não sabia o que era uma mezuzá, entendeu? Ou seja, a gente era de uma família de judeus sem judaísmo. E no mestrado eu queria entender por que nós éramos judeus,
sem judaísmo? O que fazia que judeus sem judaísmo continuassem a ser judeus, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre identidade judaica em Florianópolis, né? O que faziam as pessoas se autodenominarem judeus. E tinha uma das respostas que se repetia, né? Que era o seguinte: se eu, né, disser que eu não sou judeu, em algum momento alguém vai falar, você é judeu, né? E eu fiquei muito com essa tinha várias respostas, pela afetividade, pela comida, pela cultura, pela aquela coisa que você entra na casa dos outros e você já percebe que tem uma ligação identitária. Mas tinha essa, se eu não falar que eu sou judeu, alguém aponta que eu sou, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E fiquei pensando, quem é que tem poder de apontar quem é o outro, né? E aí eu quis muito estudar algo, né, que para mim também era uma sensibilidade muito grande, né? Eu tinha relações muito próximas com pessoas negras e eu sentia o racismo que essas pessoas passavam ao meu lado e que eu não passava. Era muito evidente isso. Tem uma cena para mim que foi, acho que, muito marcante. Eu estava voltando para casa de uma festa, eu estava com um professor de capoeira, ele falou, vou te acompanhar porque é meio perigoso, era meu professor, a gente estava voltando uma festa, e a gente foi assaltado por 2 homens brancos. A polícia estava fazendo ronda, a polícia parou e levou nós 2 para a delegacia, né? A gente tinha sido assaltado. Pegaram a minha bolsa, esse meu colega foi dar um golpe de capoeira para pegar minha bolsa de volta, a polícia parou e levou nós 2 para a delegacia. Eu tinha uns 16 anos. Bom, a gente passou a noite na delegacia e olha aí, ficou muito claro para mim o privilégio, né? Eu fiquei fora e ele foi para a prisão naquela noite, né? Eu liguei para minha mãe, eu tive, né, essa possibilidade de ligar para minha mãe e me buscar na delegacia. Quando minha mãe chegou, o cara falou, pode levar a tua filha, tipo, a gente não quer nada com ela. E aí a minha mãe perguntou, e o rapaz que estava com ela? A gente não vai embora enquanto ele não sair, né? E aí ele passou a noite torturado. A gente saiu no outro dia, ficou esperando até de madrugada, a gente, né, conseguiu que ele saísse, ele tinha passado a noite torturado. A gente tinha sido assaltado. Então, assim, para você ver que era muito óbvio para mim a discrepância, né, de como brancos e negros eram tratados. Então, no doutorado, eu queria, né, fazer uma coisa que fosse mais importante para o Brasil, porque a identidade judaica era um interesse muito próprio meu, mas eu pensava num país, naqueles, né, 56% da população que eram classificados como negros, né? E eu pensava, quem é que tem esse poder? Então, eu quis estudar aquele que classifica, aquele que tem poder para classificar. E a branquitude é isso. Esse lugar de poder para classificar quem é o outro sem classificar a si mesmo, né? Bom, eu fui entrando em contato e aí cada vez mais, assim, para mim era muito óbvio que não tem como estudar um negócio sem estar organicamente, politicamente, envolvido nisso dia a dia, né? Então, é difícil a gente falar o que faz a gente se tornar o que é, mas eu acho que é por aí, assim. E para mim fica muito evidente agora no Brasil que esse tema, né, tá circulando, mas eu vejo muito pouca ação, né? Eu vejo, como a Flávia falou, concordo com ela, a gente está muito aquém. E as pessoas agora, assim, é um absurdo 2020, a quantidade de brancos que estão colocando a pauta de ser branco no meio da luta antirracista, não como uma pauta crítica da branquitude, mas olha, agora a gente não pode falar sobre racismo. Gente, a pessoa nunca falou sobre racismo, né? Nunca teve preocupação em falar e agora ela está preocupada porque não pode falar. Ela está mais preocupada com isso do que com a luta antirracista, com o Miguel, com a Ágata, com as pessoas que estão morrendo. Então, assim, vira uma coisa, uma linha muito tênue entre também discutir a branquitude e se colocar de novo no centro desse debate do antirracismo, que eu acho um perigo muito grande, né? Então, é E a isso. próxima pergunta, a Lia praticamente já respondeu, mas eu vou formular de qualquer maneira. Lia judia, Flávia candomblessista, 2 religiões vítimas da intolerância religiosa. Em que momento tomaram consciência dos preconceitos contra a sua fé e o que fazem para proteger seus filhos da intolerância? Flávia, por favor, e Lia fala dos filhos. Bom,
quem é de religião de matriz africana tem essa consciência, assim como eu falei sobre a questão da identidade negra, né? E da percepção dessas injustiças ou dos crimes raciais, eu acho que quem está ligado, de alguma maneira, às religiões de matriz africana, enfrentam desde a origem, desde o início, esse ambiente de intolerância, demonização, racismo religioso, e agora a gente, principalmente no Rio de Janeiro, beira o estágio do terrorismo religioso, em razão dos grupos civis armados, né, criminosos, que têm deliberadamente atacado terreiros, expulsado líderes religiosos, espaços religiosos, principalmente em comunidades periféricas, a Baixada Fluminense, hoje os municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, são epicentros da intolerância, do racismo, do terrorismo religioso no Rio de Janeiro. E esse ambiente ele tem se alastrado pelo Brasil, conforme está comprovado num documento, num longo relatório que o Ministério Público Federal produziu no ano passado. Produziu não, publicou no ano passado, é um trabalho de mais de ano. Eu cresci na Umbanda, quando eu era menina, minha mãe era da Umbanda, o primeiro incômodo, né, que me fazia perceber que tinha alguma coisa de diferente na nossa religiosidade foi, por exemplo, o fato de a minha mãe me obrigar a fazer primeira comunhão. E era sempre ou você é católico não praticante, espírita. Havia um ambiente de uns eufemismos a que você recorria para ocultar ou proteger a religiosidade afro dos ataques. Embora, ao mesmo tempo, no subúrbio onde eu cresci, houvesse, por exemplo, as festas de Cosme e Damião, que são festas essencialmente dos terreiros de Umbanda, né, de matriz africana, embora sejam dois santos católicos, mas em razão desse cruzamento, dessa interseção, desse amálgama de religiosidade que marca o Rio de Janeiro e o Brasil, mesmo os não umbandistas pegavam doce, tinha um ambiente de um pouco mais de integração. Agora, formalmente, ninguém se declarava, né, umbandista ou candomblecista. Era tudo muito discreto, talvez aí ainda como herança de uma perseguição pelo Estado muito forte e histórica, né, que vem da colonização, do primeiro Código Penal, 1891, se eu não estou enganada, ou 92, mas acho que 1891, em que você tem as religiões de matriz africana criminalizadas por supostamente se relacionarem com curandeirismo, prática ilegal da medicina, criminalizadas por desordem, né, o imperativo do barulho ou do silêncio, né, dependendo de que ponto de vista você ouça, a perseguição durante o Estado Novo. Então, a gente tem vários estágios, né, de perseguição, de criminalização, de demonização das religiões de matriz africanas, que vem da conversão forçada pelos jesuítas no processo colonial e que alcança o Estado, inclusive nas dimensões não apenas de costumes, mas jurídico-policiais. Nos últimos 30 anos,
30 e poucos anos, é que houve esse recrudescimento patrocinado por denominações neopentecostais, por lideranças de denominações neopentecostais que, talvez até como estratégia de conversão de um rebanho, e aí estou falando rebanho por conta dessa lógica, né, da catequese, da conversão, da demonização dos outros, e por se tratarem de inserção em comunidades populares, favelas, subúrbios, predominantemente negros. Então, foi muito orientado na direção das religiões de matriz africana. Então, acho que eu dei um panorama aí de como é que eu fui me inserindo e percebendo isso até os dias de hoje. E nos dias de hoje, em razão dessa disputa, inclusive do ponto de vista dos espaços de poder político, que vêm sendo ocupados por líderes religiosos absolutamente intolerantes, racistas, dá para dizer isso, me parece que o povo de santo não tem alternativa além de assumir a sua religiosidade, especialmente os que têm mais visibilidade do ponto de vista de opinião pública, né? Estou falando de cantores, de celebridade, de artistas, de jornalistas como eu, para enfrentar esse ambiente de intolerância e, em alguma medida, fortalecer quem não tem essa visibilidade e que padece muito mais com o medo, com essa perseguição. Sofre muito mais com essa perseguição. Do ponto de vista do jornalismo, me parece, obviamente, fundamental. E o jornalismo também mudou nessa trajetória. Estou me alongando, mas aqui é uma conversa muito profunda. O jornalismo já foi instrumento de aplicação dessa intolerância, né? Você encontra editoriais. Tem um caso que para mim é muito emblemático do trono de Jubiabá, um pai de santo da Bahia, que foi devolvido ao terreiro de origem em 2015, depois de praticamente um século retido pela polícia em razão da perseguição religiosa da virada do século XX. E veja, uma das evidências, das provas que foram usadas nesse processo de resgate foi uma reportagem de jornal que falava de forma jocosa sobre a invasão, a humilhação do pai de santo e a apropriação e o sequestro dessas peças sagradas. Nesse sentido, quando você olha essa imprensa, né, durante até os anos 60, né, havia um ambiente de muita intolerância, de folclorização, de desrespeito em relação às religiões de matriz africana na própria imprensa. A partir eu acho que mais intensamente da Constituição de 1988, em que você tem muito explicitamente, né, a liberdade religiosa e o repúdio à discriminação por credo, acho que a imprensa também ganha roupagens mais alinhadas com os princípios dos direitos humanos. E aí hoje você tem uma imprensa que combate isso do ponto de vista criminal. É comum a gente ver coberturas de imprensa nos episódios de discriminação, de ataques, né, ligados ao racismo, à intolerância religiosa, com repúdio, com manifestações de repúdio, mas é uma cobertura que está muito relacionada à cobertura policial. A gente ainda não tem, no jornalismo brasileiro, um ambiente de reconhecimento dos saberes, da sofisticação da religiosidade. Você não tem colunistas de religião de matriz africana, como tem de católicos, como tem, por exemplo, de
budistas, né? Que do ponto de vista da presença, da participação na sociedade brasileira, muito menor do que as religiões de matriz africana, sem contar nesse diálogo ou nessa interseção que há entre essa religiosidade, entre os terreiros, a nossa cultura, ao samba, a culinária. Então, veja, é totalmente subrepresentado e apagado a festa de Iemanjá, né? Todo mundo de branco no Réveillon. Isso tem tudo a ver com as oferendas, com rituais de Umbanda, que eram feitos, né, a partir dos anos 70, virou uma festa para turista, mas ninguém menciona que isso tem a ver com religião de matriz africana, né? Que jogar flores para Iemanjá é um ato de oferenda, um rito, né? Um rito religioso que se tornado tradição cultural, né, de uma cidade e de um país. Mas isso tudo é apagado das escolas, da cobertura de imprensa, do debate público. Então, são muitas camadas, né, de discriminação, de apagamento, de desqualificação, de invisibilização. Por isso, eu acho fundamental que pessoas como eu, ou pessoas que tenham visibilidade midiática, assumam a sua religiosidade e levem esses saberes. Não é sobre conversão, é sobre reconhecimento, né, da relevância desses credos e do nosso direito constitucional à liberdade religiosa. Ele está em risco. Com certeza. E você, no fundo, resumiu o que é o diálogo. Nós precisamos conversar sobre os nossos ritos, nós temos que aprender a ouvir, aprender a respeitar o rito do outro. Mas só conhecendo, só aprendendo a respeito que nós descobrimos a beleza de cada ritual. E sobre as crianças, a Cláudia também não falou, eu vou incluir uma outra pergunta que vai permitir fazer o gancho também das crianças. Na sua dissertação de mestrado, Lia, a produção de sentidos e a construção da identidade judaica em Florianópolis, uma entrevistada sua, Milene, diz: ser judeu é isso. E de onde vieram meus ancestrais, meus tataravós, meus bisavós, minha mãe? Então, é uma coisa que eu sinto que eu tenho de passar para a frente. Ancestralidade é basilar também das religiões de matriz africana. O que é essa ancestralidade para o judaísmo e para as religiões de matriz africanas? E também o que significa esse passar para frente, essa continuidade? Lia, por favor, depois Flávia. Bom, os meus filhos são judeus e negros, né? Então tem aí uma batalha bastante grande para que eles não, para eles, né, conseguirem que isso não seja algo de chacota ou, né, várias questões que a gente conhece da infância das crianças negras, né? E também do antissemitismo, porque o antissemitismo é muito específico, né? De uma chacota que recai não sobre a religião, sobre o sujeito, né? A gente vê pouca tiração de sarro da religião, mas do judeu, né? Então aquilo vira um grande judeu, né? Que é sempre acusado de coisas opostas, para a gente ver como o preconceito ele é algo que diz daquele que é o preconceituoso e não daquele, né? Diz de quem inventa o preconceito. Os judeus foram acusados exatamente na mesma época de comunistas e capitalistas, né? De tipo, assim, eles podem ser acusados de nacionalistas e internacionalistas, né? De coisas completamente opostas. Eu lembro quando eu estava fazendo minha dissertação, eu cheguei na faculdade e alguém falou: você viu o que o seu país fez ontem em Gaza? Bom, não é o meu país, eu não voto em Israel, eu não tenho como lutar contra, né, a ocupação de Israel, eu tenho que fazer no Brasil. As pessoas estavam mais preocupadas com Israel do que com a favela que era aqui do lado, né?
numa militância assim, tipo, tem mais teses sobre a Palestina do que na USP do que sobre a favela São Remo, que é ali do lado, né? Então, como isso mostra esse lugar, né, que os judeus vêm ocupando, né, nesse imaginário, né, que é muito forte. Eu lembro, faz muito pouco tempo que eu cobrei por uma palestra, né? Alguém me pediu uma palestra e alguém falou: bom, a gente vai ter que ouvir sobre racismo e pagar, só podia ser judia. Isso faz uma semana, 2 semanas, né? Então, para a gente mostrar como é que o antissemitismo vai ganhando facetas e etc e tal. A pessoa pode ser super generosa, se um dia ela conta dinheiro, só podia ser judeu. Isso é algo, né, que eu sei porque o tempo todo, assim, tem um antissemitismo que eu acho que é muito parecido com o racismo antinegro, que, assim, se concorda entre esquerda e direita, né? Não importa a posição muito política, tem algo, né? A direita acusa os judeus de comunistas e de etc e tal, e a esquerda de capitalista. Bom, enfim, né, tem algo que é sobre o imaginário. E várias dessas pessoas nunca conheceram um judeu. Não conhecem nenhum. Tem um estereótipo assim. Eu conheço muita gente que tem preconceito contra judeu e nunca conheceu nenhum aqui em Florianópolis, ainda mais porque a comunidade é pequena, né? Então, assim, é algo que o meu avô, eu lembro, eu tinha uns 8 anos, ele falou: o que é passar para frente? O que é ancestralidade? Ele falou o seguinte: sabe, o meu bisavô falava, né, o ano que vem em Jerusalém. O meu tataravô falava o ano que vem em Jerusalém, na festa de Rosh Hashanah. E eu tenho essa coisa de pensar que é o seguinte: judeus, assim como os negros, são, em qualquer lugar que eles estão, são sobreviventes, né? Tipo, da Inquisição, da perseguição dos pogroms na Rússia, da Segunda Guerra, né? Então, assim, eu fico pensando assim, eu que estou bem agora no Brasil, que, né, os judeus no Brasil têm uma posição, né, de privilégio pensando no racismo anti-indígena, anti-negro, não vou passar para os meus filhos, tanto que quando eles nasceram eu fiz circuncisão. Eles chamam Ariel e Benjamim, são 2 nomes judaicos, né? Então, eu tenho essa coisa de passar a beleza, né, da tradição judaica. Para mim, o antirracismo na infância tem a ver com passar o orgulho. Eu não vou falar de escravização, eu não vou falar de Segunda Guerra, eu não vou falar que os bisavós deles morreram com um tiro na cabeça, entendeu? Na Segunda Guerra. Eu vou passar esse orgulho da beleza, que é o judaísmo, assim como da beleza, que é a cultura africana, né? Da onde eles vêm. Eu acho que essa parte de falar dos horrores é mais para frente. Agora eles são muito pequenos e eu tento valorizar ao máximo a ancestralidade nesse sentido, tanto a, né, ancestralidade negra, que em casa a gente tem milhões de filmes, desenhos sobre a África e etc e tal, e também sobre a tradição judaica. Mas é muito, muito forte a gente pensar que a gente mora num país completamente católico, né? E tanto o judaísmo como a negritude são construções que não são automáticas. Eu vou dar esse exemplo para terminar. A branquitude, né? Ou o catolicismo, ele está aí, eles são hegemônicos no nosso país, né? Então a pessoa, ele chega em casa e fala assim: mamãe, é Natal. Aí eu tenho que falar: não, para a gente não é Natal, a gente não comemora Natal, né? Assim como o cabelo liso é um automático do que é visto como beleza, né? Então tem que ter uma posição ativa, não é um automático. Eles não vão no automático, né, pensar, né, a beleza dos cabelos enrolados, nem automaticamente eles vão falar: eu comemoro o Hanukkah, porque na escola dele vai ser Natal, porque a cidade inteira é Natal, né? Então a gente que tem cultura que não é hegemônica tem que fazer uma construção muito forte em casa. E mesmo com a construção muito forte em casa, tem todo mundo lá fora. Então eu fico pensando que assim é uma competição da gente, da família, contra o mundo, né? Porque eu falo: ai, teu cabelo é lindo, teu cabelo é lindo. Outro dia ele veio chorando que não queria ter cabelo enrolado, né? Porque falaram que ele não podia ser o príncipe, que o príncipe não tinha, né, aquela imagem, né, que ele na escola. Enfim, é um trabalho bastante árduo, mas a gente faz com muita força aqui a nossa família, de que ele tem orgulho dessa ancestralidade, tanto a judaica quanto a negra. Parabéns. Claro. É muito impressionante ouvir esse depoimento, essa fala da Lia, porque eu tenho 51 anos e ouvi exatamente as mesmas provocações, né? Sobre cabelo,
sobre não poder ocupar os espaços de destaque, né, os papéis de destaque, o protagonismo, né, escolar, e tendo estudado em escola pública, né, a educação é uma dimensão, tem uma dimensão, uma responsabilidade enorme nessa aplicação do racismo estrutural brasileiro, né? Eu acho que a primeira experiência de qualquer criança negra com racismo foi na escola, se deu na escola, né? Seja pela desqualificação do cabelo, da boca, da voz, ou associação com pobreza, miséria, sujeira, né? Ausência de beleza, feiura, burrice, todos esses atributos negativos nos são apresentados e aplicados a partir da escola. Uma sociedade antirracista não será instituída, construída sem um papel central da educação. E, nesse momento, lamento constatar que a gente está um tanto distante disso, porque não há uma intenção, do ponto de vista da construção de política pública, nesse eixo, né? Pelo contrário, hoje a gente vê no comando, por exemplo, do governo federal, que estrutura as políticas, articula as políticas, né? Uma negação ou desqualificação dessa realidade numérica, estatística, absolutamente perceptível. Mas isso digressionei um pouco para falar sobre essa questão da ancestralidade. Bom, eu acho que, de novo, é engraçado isso, porque eu vou pensando na minha história e vou tendo muito mais essa percepção a posterior de que aquilo já estava sendo construída do que a consciência simultânea, né? O meu letramento em ancestralidade, ele foi orgânico, né? As canções que minha mãe cantava, a forma como ela cozinhava, se comportava, as histórias de família que ela trazia, né? Descobrir que isso era ancestralidade, para mim foi bem tardio, né? Na verdade, foi percebido muito a posteriori, a partir do letramento formal e do letramento formal em relações raciais, o próprio contato, quando eu me aproximei do candomblé, tem pouco mais de uma década, com os mitos, com os ritos, com os mitos e com o sentido da religiosidade. Um dos eixos, né, uma das bases do candomblé é o culto à ancestralidade. A gente respeita os mais velhos e louva os nossos ancestrais. E, a partir dali, a minha percepção sobre a minha educação, né, orgânica, ela se estruturou. Então é isso, né? Na relação com a minha filha, já é um pouco diferente, porque na medida em que, além de eu reproduzir esse letramento orgânico que eu estou chamando, dos rituais, da naturalização com o invisível, né? Eu acho que essa é uma característica muito forte de quem se relaciona e bebe, né, do cálice da ancestralidade, que é você naturalizar o que é imaterial. E isso conflita muito com essa educação eurocêntrica, né? Judaico-cristã, nossa, que eu acho muito rígida, né? Demoniza-se muito o invisível. Os antropólogos chamavam de animismo, né? A devoção, os ritos relacionados
aos fenômenos da natureza, às forças da natureza, à natureza propriamente. Então, um eixo, né, da educação, que eu acho que eu tentei e consegui passar para minha filha. Hoje ela também é do candomblé, a gente acabou se aproximando juntas, nós somos irmãs, né, de santo, também nesses últimos 10 anos. Mas antes disso, a gente já tinha uma relação. Eu sempre fiz defumador em casa, né? Os rituais de flores no mar, de reza, de banhos de folhas. Então, tudo isso era ancestralidade, ainda que não com esse nome, né? Com esse rótulo, com essa explicação formal. Mas ela nos atravessa, ela está aí. Agora, uma coisa que eu queria comentar sobre o que a Lia falou em relação a essa hegemonia católica e branca, é curioso, porque é muito difícil, né, para quem tem esse sentimento de brasilidade, né, especialmente eu que fui criada no subúrbio do Rio. A gente acredita em tudo, né? Eu tenho meus rituais e a minha devoção e a minha entrega ao candomblé, mas eu adoro Nossa Senhora. Eu acho esse mito, né, da maternidade, especialmente depois que eu me tornei mãe, né, essa doação dessa mãe, as histórias de alguns santos que me encantam. Então, Nossa Senhora Aparecida, a padroeira negra do Brasil, que aí dizem que não era negra porque ela estava no fundo do rio, era um lodo, enfim. Mas eu incorporo esses elementos na minha rotina, às vezes de fé, mas, sobretudo, de tradições culturais, porque eu acho que também é um jeito de compreender e acolher o Brasil, né? Então, eu tenho na minha casa umas prateleiras, que é praticamente um altar, que além dos meus orixás, tem Nossa Senhora Aparecida, tem Nossa Senhora de Fátima, tem São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, que dá nome, inclusive, à cidade, tem São Pedro, tem São Jorge, que é outra divindade que se amalgamou a Ogum na Umbanda, né? Então, assim, alguns são rituais de fé, outros são rituais de cultura. Por exemplo, o Natal. Embora eu não seja exatamente, né, católica, eu faço uma festa de Natal em casa há anos, que é o Natal dos Desgarrados, em que a gente faz uma ceia e eu recebo os amigos que são sozinhos, que se separaram, que estão longe de casa, e a gente faz uma festança. Tem gente que é efetivamente cristão, nós não somos, mas entendo isso como uma manifestação cultural, assim como a festa de Iemanjá, que é minha, né, de religião de matriz africana, foi em alguma medida apropriada, né, reinterpretada e transformada em tradição cultural. Isso também é ancestralidade, né? Me parece, essas transformações, essas adequações. Eu sou filha de astróloga, né? A minha mãe é astróloga, eu perdi minha mãe esse ano, fico até emocionada. Enfim, não vou começar a chorar. E ela era uma pessoa que completamente acreditava no mundo invisível. Isso eu acho muito de Brasil, sabe? Essa coisa do Brasil de quase todo mundo acreditar no mundo invisível, né? Que é da brasilidade, que é isso que você falou. E a minha mãe, ela era muito espiritualizada. Então ela fazia a proteção da família, né? A proteção espiritual. E é tão impressionante que ela fazia em todos os rituais. Ela fazia em tudo. Ela acreditava em santo, ela acreditava, né? Ela ia no pai de santo dela, o Rogério Reis, que é uma pessoa muito legal em São Paulo. Ela, ao mesmo tempo, fazia, sei lá, colocava banho, né? O meu filho sabe fazer defumação na casa inteira, o Ariel, que ele fazia com a minha mãe. E, ao mesmo tempo, ela também ia no rabino. O enterro dela foi esse ano e foi com as rezas judaicas que ela queria, mas, assim,
uma coisa mística do judaísmo que também acreditava no mundo invisível, entendeu? Então minha mãe era completamente do mundo invisível, assim. Então eu fico tentando resgatar isso, assim, porque ela foi muito cedo, com 60 anos. E aí, para mim, eu tenho essa função agora de tipo, nossa, o mundo invisível agora é eu que cuido. E aí eu comecei a ter muito forte isso de ficar olhando para ela assim, e falar, mãe, me ajuda agora. Então, com essa coisa da ancestralidade assim muito forte. Desculpa, me emocionei. Não, e eu estou muito emocionada, Lia, com essa sua fala. Eu perdi minha mãe há 9 anos, né? E eu estou no candomblé há 10, pouco mais de 10. E acho que a religião dos orixás, ela se apresentou para mim como esse colo que eu perderia, sabe? A minha mãe também era quem zelava espiritualmente por todas nós, por mim, pela minha filha, rezava a gente. Eu ia ali, sei lá, vou fazer uma prova, mãe, reza por mim. Aí ela acendia uma vela e quando ela partiu, eu fiquei. Ela morreu subitamente, com 76, mas foi assim, súbito. E eu me senti completamente desamparada, sabe? Quem haverá de É rezar mais ou por menos mim? Quem isso. vai zelar por mim, sabe? Quem vai cuidar do E meu mundo invisível? É tipo isso. exatamente. E eu intensifiquei a minha religiosidade, me entreguei muito mais intensamente ao candomblé, também por esse aprendizado ou por essa obrigação de passar a zelar espiritualmente por mim e pela minha filha, que tem uma mediunidade muito específica. Ela adoece, ela carrega umas energias, ou captura umas energias, e foi esse sentimento de passagem de bastão, né? Do bastão da ancestralidade, de preservar os ritos, os cuidados. Eu não tenho irmãs, né? Eu fui filha única da minha mãe, eu sou, né? Eu nunca sei conjugar esse verbo. Se sou, fui, nunca sei. Mas esse legado é totalmente meu, né? Então, virei eu a matriarca. Aí essa sua fala me alcança e me comove muito, porque é exatamente o caminho que você está começando a trilhar foi o caminho que eu trilhei. E 9 anos depois, eu te digo, a minha mãe é mais presente do que nunca, até por essa naturalização do invisível. E eu sou muito mais feliz na relação com a religiosidade e com a ancestralidade. Embora a saudade exista, né, da presença física, do cheiro, né, não é só sobre tocar, né, o som, o cheiro, mas ainda assim ela se faz muito presente. E nessa temporada de quarentena, mais presente ainda. Muito, muito impressionante, assim, quanto eu tenho sonhado com ela. A minha filha está grávida, minha filha engravidou na quarentena. E essa também possibilidade, né, ou essa perspectiva do prolongamento, né, da família apontando para o futuro, se perpetuando, né, mais uma geração com presença física, talvez também tenha me ativado ainda mais essa proximidade com a minha mãe. Então, tudo isso é ancestralidade, Diane. Desculpa, Diane, eu me A emocionei aqui. Desculpa. orfandade de mãe é alguma coisa que a gente carrega o resto da vida, não importa a idade que você tem. Você sente falta da sua mãe a vida toda, mesmo sendo uma mãe excelente. Isso daqui não muda, mas acho que até essa saudade que faz ser uma mãe melhor, uma avó melhor. Parabéns e bem-vinda ao clube, sabe? Eu vou ser avó. Flávia, você falou certa vez em dororidade, a solidão da mulher negra candomblecista. O que é esse sentimento? Elia, você acha que existe dororidade
na mulher branca judia? Dororidade é um conceito da pensadora, né, da escritora Vilma Piedade, em que ela faz uma transposição, né, ou reinterpretação da sororidade que está ligado ao movimento feminista, né, dessa irmandade, dessa cumplicidade entre as mulheres. Ela cunhou dororidade para pensar nessa relação, na relação que une, que aproxima as mulheres negras, porque há essa experiência do racismo e de ser um grupo social confinado à base da pirâmide, né? que tem tantas interseções de discriminação, de desigualdade, além de raça, gênero, ou além de gênero, raça, e além de gênero, raça, classe. Então, toda essa mistura, essa combinação nefasta, e o quanto ela nos aproxima pela dor, né? A solidão da mulher negra é uma reflexão que vem, sobretudo, das relações conjugais, né? Por uma percepção, uma constatação, inclusive estatística, sobre o número de mulheres negras que não se casam, que não têm companheiros ou companheiras, sem cônjuge, vida fora, e o quanto elas estão sobre-representadas também entre as famílias mais pobres, né? A pobreza no Brasil é feminina e negra, ou seja, mulheres negras sem cônjuges, com filhos, o que exige, por exemplo, um esforço de política pública, né? Para a superação dessa situação de extrema pobreza, e alcança, sobretudo, mulheres negras. Mas outro dia eu participei de uma mesa na FLUP, na Festa Literária das Periferias, sobre solidão da mulher negra, com a Fernanda Felisberto e a Jurema Werneck, em torno, inclusive, a FLUP esse ano homenageou Carolina Maria de Jesus e os 60 anos do livro Quarto de Despejo. E a gente trouxe outras dimensões, outros debates e outras provocações sobre a solidão da mulher negra, sem reconhecer essas informações estatísticas que acabei de passar e essa constatação conjugal. Jurema, Fernanda e eu questionamos um pouco esse rótulo, né, de atrelar mulher negra à solidão, porque essa solidão ela tem algumas outras nuances. É uma solidão observada de fora para dentro, mas o grupo de mulheres negras se ampara muito. Então, aí já não é solidão, né? Mesmo organicamente, não estou falando de compreensão até acadêmica ou organizada, mas os laços comunitários, os laços religiosos, né, e fraternos que existem em torno. Essas mulheres não criam seus filhos sozinhas, elas têm normalmente uma rede, que é a mãe, né, a avó, ou a irmã, né, a irmã biológica, sanguínea, mas às vezes uma rede de irmãs religiosas ou irmãos vizinhos, né? Então, estão sempre inseridas num ambiente de irmandade que é o avesso da solidão objetiva, né? Desse conceito de solidão. No entanto, existem outras experiências de solidão. A solidão nos espaços de poder, né? Na experiência de mobilidade social, principalmente mulheres da minha geração e da minha geração para trás. Então, você foi a primeira a entrar na faculdade, você foi a primeira a trabalhar, não sei o quê, você era a única mulher negra no ambiente tal, como assessora parlamentar, como membro do conselho de não sei das quantas.
E essa é uma solidão, né? Dessa unicidade, dessa não presença nos espaços de poder, que é muito adoecedora, porque você tem a percepção de como o racismo opera e não tem nem com quem dividir, nem quem acredite. Trouxemos essas várias solidões, inclusive a solidão da Carolina Maria de Jesus, a intelectual, a escritora que morava na favela e vivia de catar lixo, e essa sobrevivência no precário de alguém com essa capacidade criativa e intelectual é uma dimensão de solidão. E a da escritora no ambiente literário, que era vista como uma catadora de papel e não como a intelectual que ela era. Então, várias dimensões de solidão. Aí eu te devolvo a pergunta, Diane. Defina a solidão. Né? O que parece solidão pode não ser, e o que não parece solidão pode ser, porque ninguém dimensiona a solidão da experiência de mobilidade social, né? Da travessia. Flávia, eu tenho discutido isso muito academicamente, porque solidão é um aspecto psíquico, né? E quando a Ana fez a dissertação, a tese dela sobre a solidão da mulher negra, ela deu esse título, mas ela está falando de preterimento, né? No recurso do acesso mesmo, assim, ou um preterimento nas relações formais de casamento ou no mercado de trabalho. E aí, né, como tudo acontece hoje em dia nessas redes, né, de informação muito rápida, Facebook, etc e tal, o termo que é o título se espalhou, mas a tese dela não é de uma solidão como aspecto psíquico. Ela está falando de preterimento, que são dados assim estatísticos, né? E aí sim faz muito sentido, né? E aí eu sempre falava, assim, quando chega um artigo para eu fazer, né, revisão, eu falo, mas que solidão é essa que você está falando? Porque a solidão é um aspecto psíquico, ela pode estar preterida, mas com uma rede de apoio muito grande e não está se sentindo solitária, né? Então eu tenho bastante colocado isso, mas a Diana fez a pergunta se existe, né, essa dororidade na mulher branca judia. Acho que é muito fundamental que a gente pense como que são os estereótipos de raça e gênero foram construídos, né, na sociedade colonial. Esses estereótipos de raça e gênero se fazem, né, desde a época da escravização, a partir de uma ideia do quê, né? Que o homem branco tem a sua masculinidade e a sua ideia, né, de sexualidade como norma, né? Nesse sentido, a mulher branca que está dentro, né, da casa grande, ela é vista como casta, como frágil, né? Para legitimar que esse homem tenha relações de violência, de estupro, etc e tal, com as outras mulheres, porque essa mulher branca não dá conta da sexualidade dele, né? E aí vem os estereótipos do quê? De uma supervirilidade masculina, do homem negro, né? A sexualidade do homem branco como norma, e a da mulher negra como hipersexualizada para a desculpa das violências e estupros, né, que acontecem, né, no sistema colonial sem parar, né? A mulher judia, ao entrar no Brasil, ela entra como branca, né? Então ela não está nessa categoria nunca de preterimento. Ela não está, porque a branquitude no Brasil ela é um dispositivo de vantagem estrutural. Não importa se a identificação dessas mulheres seja com o judaísmo, você chega aqui e você é branca, né? E a branquitude é um lugar de vantagem estrutural no que diz respeito a todos os aparatos materiais e simbólicos, né? Então, nesse corpo dessa mulher, né, branca judia, tá o quê? A associação à branquitude, que é essa ideia, né, de beleza, de inteligência, tanto que essas mulheres não estão subrepresentadas, elas são superrepresentadas, né, como acadêmicas, como esses lugares, a gente pode ver, né, como a branquitude ela dá um lugar de vantagem, não importa qual que é essa identificação, mesmo que a identificação psíquica não seja com esse lugar de branquitude, a branquitude não é uma questão de escolha, né? Ela é um lugar de vantagem estrutural, né, desses sujeitos. Então, eu não acredito que há nessas mulheres,
né? A branquitude vai dar esse lugar de vantagem. É radicalmente, né? Radicalmente diferente a experiência, né? De ser uma mulher branca no Brasil, considerada e lida como branca, e de ser uma mulher negra. Você não conhece quase, né? Eu dou aula, né? Para um coletivo, né? Meus orientandos são todos negros, né? Porque quem vai estudar raça são todos os negros. Meus alunos que fazem bolsa de iniciação comigo, não tem uma história que não se repete que é filho de empregada doméstica, né? Essas mulheres, né, elas, assim, eles são todos a primeira ou a segunda geração no máximo, mas é a primeira, né? Então, essa experiência, né, dessa mulher, né, que é vista como a empregada doméstica no Brasil, repetidamente, é uma experiência, assim, de uma violência atroz, né, no simbólico, né? Então, eu acho que não tem comparação, assim, qualquer mulher branca está num outro lugar, nesse lugar de vantagem estrutural que é a branquitude, né? Um lugar de muita vantagem estrutural, assim. Se chegar um branco de Marte, ele pode não ter nada a ver. Chegar um branco de Marte, ele não é da história, porque assim, o que eu lia, né, com essa história, né, que teve de perseguição, né, da família, tem né, de parecido com uma mulher branca descendente de portuguesa que herdou 10 fazendas, né? A gente não tem nenhuma história parecida, mas a partir do momento que se nomeia o negro, o branco também vira um lugar de vantagem, né? Então, a unificação, se a gente não acabar com o racismo, se a gente não acabar radicalmente com a luta, a gente precisa radicalmente lutar contra o racismo para que os brancos sejam, sei lá, outras coisas a não ser uma unificação via o racismo, né? Então, só a luta radical antirracista pode tirar, e material, né? Não dá para ser antirracista assim e tipo apoiar política econômica de austeridade, né? Apoiar minoridade penal, quem é que vai ser preso? Apoiar, porque virou um negócio, sou antirracista, como se fosse assim uma coisa assim, né? Mas apoio uma política econômica de austeridade. Quem é que vai ser o motoboy? Quem é que vai ficar sem carteira assinada? Quem é que vai, né? Não existe essa categoria, ela tem que ser muito ampla, apoia a luta às drogas do jeito que tem sido, não dá. Né? A gente precisa de uma materialidade radical que está ligada, né, à coisa econômica, de fato. Então, até aí, eu acho que não há comparações de antes. Antigamente, racismo era um substantivo que se bastava. Hoje, falamos em racismo estrutural, racismo institucional, racismo cultural, racismo religioso. Quais são as diferenças? Lavelia. Eu acho que essas denominações ou essas diferentes percepções, elas qualificam o debate, né? E dão a noção do tamanho do problema e da luta, essa luta que Lia tão bem qualificou na resposta anterior. De modo geral, quando você fala racismo sem qualificar, isso evoca diretamente uma experiência de discriminação racial, mas ela não comporta todas as nuances da sociedade racista, né? ou dessa gênese racista desse Estado brasileiro, da nação brasileira, da sociedade brasileira. Então, esse fatiamento expresso nas denominações que você mencionou, eles nos ajudam a analisar frentes de combate, né? O racismo institucional, você vai identificar e, idealmente, combater o viés de abordagem das polícias, das sentenças judiciais, né? Aí você tem o racismo recreativo, que vai te levar a reflexões sobre por que negros são, de forma recorrente, estereotipados e ridicularizados em programas humorísticos, tiras, tarjas, comentários em piadas. Então, é um mecanismo da cultura para manter a subordinação, para manter essa desqualificação.
para manter negros no seu lugar, né? Que é uma expressão que o Brasil... Eu cresci com essa expressão. Sabe o seu lugar. Então, é uma sociedade pacificada, supostamente, né? A democracia racial. O estrutural, que é um conceito que ficou muito associado ao Silvio Almeida, a partir do livro dele, sobre o qual ele tem falado, ele evoca esse nosso processo histórico, a fundação do Brasil. Mas o racismo estrutural se manifesta em diferentes formas, né, na sociedade brasileira, nas instituições institucional, na saúde, a violência obstétrica contra mulheres negras, né? Na educação, como são tratadas as crianças negras, já falamos aqui. Na religiosidade, a partir dessa percepção de que há uma intolerância específica voltada a religiões de supostas minorias raciais, né? Porque o racismo religioso também tem eclodido com força entre muçulmanos. É que no Brasil tem a participação na população ainda muito, muito pequena, né? A própria xenofobia, que tem uma contaminação racial. A forma como brasileiros tratam haitianos, né, congoleses, senegaleses, nigerianos, moçambicanos, é totalmente diferente da forma como tratam franceses, americanos, japoneses. Então, também tem... E eventualmente, até pessoas negras, por exemplo, né? O sotaque, o acento, a origem, faz diferença nessa percepção, nessas interseções raça e classe. Então, me parece que essas nuances, né, de classificações, elas nos ajudam a compreender a complexidade desse problema, né? E nos orienta a como combater cada uma dessas nuances. Daí a relevância, né, de conceitos específicos, além do termo genérico. Jan, concordando com a Flávia, eu acho que ele tem uma função muito importante, essas nomeações, para que a gente compreenda, né, que lugares em que a gente acreditava não existir racismo, está tendo racismo. Vou dar um exemplo. Se a gente chega no meu departamento de professores de psicologia, numa reunião de departamento, onde há 50 professores e são todos brancos, com exceção de uma professora, né? Se eu perguntar ali, está tendo racismo aqui, né? Se a gente usa o termo como ele sempre foi pensado, né, que na verdade era quase um sinônimo de preconceito racial, né, ou discriminação, as pessoas vão pensar, não está tendo racismo, porque ninguém está tratando naquele momento mal uma pessoa, né, ou rebaixando uma pessoa negra. Agora, o fato de que a gente, né, numa instituição que é da federação, né, pensando que uma universidade federal é uma instituição da federação, né, tenha colocado concurso após concurso e concurso após concurso, né, se a gente tem 52 professores no quadro agora, apenas brancos, né, mostra que tem racismo institucional. O que é o racismo institucional? É a incapacidade de uma instituição de promover uma democracia e oportunidades iguais entre a população, né, da federação. Né? Então, a gente vai ver se tem racismo institucional numa instituição pensando qual é o dado. Se ela é de um município, né? É uma instituição do município, sei lá, a prefeitura. E no caso de Florianópolis, onde tem 20% de população negra, se não tiver 20% de negros em todos os lugares, né, dessa instituição, a gente vai pensar, né, que tem um quadro de racismo institucional. Né? O fato que a gente precisa dessas nomeações mesmo para conseguir, né, promover igualdade racial. Porque se eu chegar nesse meu departamento e propor, né, como estou propondo, que tenha cotas, né, eu preciso explicar que tem racismo ali, mas as pessoas entendiam que racismo é quando estava tratando alguém mal. Então, eu preciso explicar que o racismo institucional tem a ver com a instituição não conseguir promover, né, uma igualdade de oportunidades entre a população
município ou dessa federação. Né? Então, eu acho que assim, o racismo sempre diz respeito à mesma coisa, que é a dominação, é o lugar de dominação, é o privilégio, né, de uma, né, categoria que no Brasil é o dos brancos em relação aos negros e indígenas, né, e isso vai mudando em cada lugar do globo, né, dependendo, porque assim a raça, ela só é uma categoria, né? Que ela é uma invenção completa, mas ela é uma categoria que, se eu tivesse que explicar rapidamente, ela dá significado às relações de poder existentes naquele lugar, né? Então, é uma forma de dar. A gente tem uma relação de poder que acontece na colonização europeia em relação a negros e indígenas, por exemplo, no caso do Brasil, e a raça aparece para dar um significado àquilo que são as relações de poder, né? Então, eu acho que a gente precisa entender como que esse poder se instaura em cada lugar, né? Como que ele se instaura via cultura, como é que ele se instaura via instituição, como é que ele se instaura, né, em cada lugar para poder lutar contra. Eu acho que as nomeações elas fazem sentido para a gente poder lutar contra, mas o racismo sempre diz respeito à mesma coisa, né? Que é um lugar de dominação, uma relação de poder. Né? Uma preocupação minha que pode até chocar vocês é em relação ao risco da criação de um racismo às avessas. O fato de falar isso é inegável, esse poder do branco, isso é indiscutível, é fato. Mas rebater o tempo todo que é o branco que ataca, o policial branco que asfixia George Floyd, é fato. Mas o tempo todo dizer que é o branco que fez isso, é o branco que fez aquilo, não é transformar o branco em um mal a ser combatido e não pode introjetar em toda a população negra o ódio a esse branco, que ele seja bom, que ele seja ruim, que ele seja antirracista ou que seja racista ou que seja racista. E não há esse risco da gente criar esse preconceito de tanto repetir essa diferença? Eu não acredito nisso, nem acho isso possível, inclusive em razão do desequilíbrio aí da ocupação dos espaços de poder, né? Não acho, não existe racismo às avessas, porque nós não temos nem os instrumentos para promover essa prática sistêmica, né? A nossa luta, combate é contra um sistema racista, né? E como a Lia falou anteriormente, que dá vantagem estrutural a esse grupo. Agora, eu acho engraçado uma pessoa branca pensar nessa dimensão de ser criminalizado ou alvo de ódio, quando os negros são criminalizados e alvo de ódio, né? Sua religiosidade, sua existência, seus corpos, né? Suas tradições, e ninguém nunca se preocupou com isso, né? É muito interessante. Eu acho que essa é mais uma evidência do desconforto que é trazer esse tema para os espaços de branquitude pensarem o seu privilégio. Olha que louco, né? A gente está tentando combater e construir combater uma estrutura racista e construir uma sociedade igualitária, e tem grupos preocupados que serão discriminados, mas que nunca se incomodaram antes, né, com discriminarem ou com o ambiente de racismo estrutural em que eles estão inseridos. Então, sempre confortáveis com suas vantagens estruturais e agora incomodados, me parece que de perdê-las. Então, eu acho importante essa pergunta que você traz, mas eu devolvo o espelho, né? Onde é que está esse medo? Que medo é esse? Esse medo é de ser discriminado ou esse medo é por estar sendo desmascarada essa estrutura de vantagem estrutural e de privilégios? Né? Esse medo é dos negros discriminarem os brancos, ou esse medo são os brancos se olhando no espelho e enxergando o seu racismo e o seu privilégio? Diana, boa pergunta.
E eu escrevi um artigo que saiu na Ilustríssima sobre isso, que é sobre o medo branco. Se quiser também depois falar um Excelente, pouco. excelente artigo. Enfim, mas a questão é assim, é que o branco é um mal que deve ser combatido, de fato. Você perguntou, mas não pode ser que o branco seja um mal que... Sim, o branco é um mal que deve ser combatido e eu não estou falando de sujeitos. É o que se formou a partir da ideia do que é ser branco, né? Essa ideia do que é ser branco, ela nasce, né, a partir de uma ideia de superioridade, né? E nós só somos considerados brancos aqui no Brasil, né? Porque aqui tem uma ideologia, né? Judeu nunca foi considerado branco na Europa, né? Aqui tem uma ideologia de embranquecimento que qualquer grupo de brancos é considerado branco porque a nossa ideologia é de embranquecer a nação, né? Então, assim, não importa a origem da pessoa, se ela tem a pele branca, ela está contribuindo para embranquecer a nação. Agora, o que é esse embranquecer a nação? Né? Quando é que ele nasce no pós-abolição? Ele nasce no pós-abolição com a ideia de que o branco era superior, mais civilizado, esteticamente superior, moralmente superior, intelectualmente superior. Esse branco deve de fato ser combatido, né? Para que as pessoas e que a identidade racial branca torne-se apenas mais uma dentro das diversidades dos grupos humanos e não aquela hegemônica e superior. Então, como ela se formou através da ideia de uma hegemonia, de uma superioridade, ela deve ser de fato combatida. Agora, é impossível que a gente tenha, né, aquilo que é pensado o racismo reverso, porque o racismo ele se estrutura como processo, né? Ele é um processo histórico, ele é o Brasil de hoje é resultado de um processo histórico, né? Por exemplo, o antissemitismo é um processo de 2000 anos, mais de 2000 anos. Quando acontece a Segunda Guerra na Alemanha, ela não acontece do nada, ela acontece de um processo histórico, judeu matou Cristo, judeu é dono disso, judeu é aquilo. Ele é sempre um processo histórico. Nós não temos, né, um processo histórico, né, que coloca o branco nesse lugar, né? E dialeticamente isso pode acontecer? Bom, teria que inventar tanto um outro mundo que eu não consigo nem enxergar, entendeu? Mas o fato é que, né, os brancos precisam sair desse lugar e as pessoas não. Assim, outro dia eu estava dando uma palestra e eu fiquei muito impressionada que ele estava falando sobre isso, né, sobre antirracismo, e uma pessoa falou assim: mas a gente não vai poder mais ler Monteiro Lobato? Ele era tão genial. Ou seja, assim, a pessoa não está querendo abrir mão de ler Monteiro Lobato, mesmo sendo antissemita, eugenista, tudo isso. A pessoa não está querendo abrir mão de cantar, de deixar de cantar 5 minutos uma música no carnaval, né? Quando eu, tipo, tenho uma fala, olha, essa música ofende a gente, o teu cabelo não nega mulato. Ou seja, e as pessoas falam, ah, mas assim, olha só, o branco brasileiro não quer abrir mão de cantar uma música em 5 minutos no carnaval. Né? É o fato de que esse lugar que é dado ao branco no Brasil de permissão para estar em todos os lugares e que se pode tudo, quando coloca um limite, aqui não, né? Que é um limite dado o tempo todo aos indígenas, aos negros, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Quando aparece o primeiro aqui não para o branco, de algo que ele nem quer, né? De algo que não faz a menor diferença na vida dele, há uma loucura branca, que é chamado do medo branco, ou, enfim, né? Fragilidade branca. Né? Então, eu acho que assim, não é possível. Né? E toda vez que isso entra no centro do debate, eu fico numa irritação que é o seguinte, a Agatha está morrendo, Miguel está morrendo, as crianças estão morrendo, não dá para fazer comparação. Né? Você, assim, que cancelamento é esse que aconteceu? Ah, cancelamento da pessoa branca. A pessoa branca que foi cancelada, está escrevendo no maior jornal da cidade, dando aula na melhor universidade do Brasil, publicando no seu... Que cancelamento é esse? Cancelamento é o que fizeram com a Agatha, cancelamento é o que faz com o Miguel, cancelamento é o que faz com a população negra. A gente não é muita distorção. Desculpa, eu fico até nervosa. Fica nervosa, você suscitou com seu artigo. Eu inspirei a minha pergunta no seu artigo sobre o maravilhoso artigo. Que é lapidar, realmente. Eu fiz a advogada do diabo e eu quero fazer mais uma convocação. Lembrando que no dia 28 de agosto, lembramos os 58 anos do discurso emblemático de Martin Luther King, I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho.
Vocês sabem quem estava do lado de Martin Luther King? O Rabino Abraham Yoshua Heschel. Quem estava do lado dele no dia que ele foi assassinado, em 4 de abril de 68, era também o Rabino Abraham Yoshua Heschel, um judeu branco. Quem lutou pela igualdade de direitos civis nos Estados Unidos foram judeus, que já tinham conquistado o seu espaço, eram discriminados, mas se colocaram lado a lado com os negros americanos para lhes dar voz, já que eles não tinham voz. Na África do Sul, do apartheid, Nelson Mandela reconhece que os judeus eram abertos, não como os outros brancos, quando se tratava de segregação racial. Então, os judeus brancos estão sempre ao lado do negro. No próprio Brasil, quem foram os primeiros parceiros da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa? Foram judeus brancos. Então, se nós estamos sempre ao lado, o que esperamos? O mínimo de contrapartida, não ver preocupantemente vídeos reproduzindo preconceitos antissemitas milenares. Quando eu vejo vídeos americanos, de negros americanos, dizendo que os judeus foram responsáveis pela violência, pela escalada da violência, eu fico chocada, porque os judeus estão aí do lado, reclamando, protestando, gritando, fazendo que nem a Lia faz, escrevendo, dizendo, eu mesma, tantos, Ana Luísa Grilo Balaciano, tantos de nós estamos aí na frente, discriminados e lutando contra o preconceito, contra o racismo, contra o preconceito religioso. Então, a minha pergunta é o que fazer para que não se crie esses preconceitos, que se dê a história como ela é, que as pessoas se lembrem e caminhem de mãos juntas, que antirracistas, que o diálogo interreligioso andem de mãos juntas para combater esses preconceitos. Diana, eu acho que é o que a gente está fazendo, né? Dialogando, se aproximando, encontrando convergências, né? Pontos comuns nas nossas agendas. Acabei de citar, por exemplo, a intolerância religiosa crescente contra muçulmanos no Brasil, no mundo inteiro. Isso é um fenômeno bem identificado. Mas no Brasil, e instituições, organizações como a comissão, né, que você integra, e eu sei que vários dos meus irmãos de Candomblé e Umbanda também fazem parte, também participam, assim como católicos, assim como evangélicos, né, como protestantes, eu acho que essa comunhão, essa aproximação de grupos. Agora, é uma utopia, é quase uma ilusão imaginar que, mesmo entre esses grupos sociais ou essas minorias, não haverá alguma presença, né, incompreensão de intolerantes, de racistas, né? Eu acho que, inclusive, precisa haver uma generosidade e na percepção, na identificação da nossa heterogeneidade. Outra dimensão do racismo é imaginar que todos os negros são iguais, que um negro encarna todos os outros. E nós não somos, né? Nós somos diferentes entre nós, com pontos em comuns, e não responsáveis pelos que não pensam, não compartilham das mesmas crenças. Aliás, esse é um direito que a branquitude tem, né? E a negritude não tem, porque pessoas negras são cobradas, pessoas negras de esquerda são cobradas pelos negros de extrema direita, né? Pessoas negras antirracistas são cobradas por negros racistas ou alienados ou indiferentes à questão. E eu não vejo nenhuma pessoa branca ser cobrada quando brancos, nenhuma pessoa branca de esquerda ser cobrada pelo governo branco de extrema-direita ou manifestações as mais variadas.
Então, assim, também papel, né, atribuição da agenda antirracista, né, o reconhecimento à nossa humanidade e à nossa diversidade como grupo. E aí, como grupo religioso, bom, no próprio movimento negro, você tem pessoas negras evangélicas, né? E negros evangélicos neopentecostais perseguindo pessoas negras de matriz africana. Então, o direito à diversidade dentro do grupo, né, ele precisa ser garantido. E a agenda comum precisa ser valorizada e a gente precisa caminhar para avançar nessa sociedade mais igualitária com que sonhamos. A gente precisa dar mais atenção para o que nos une e menos para o que nos separa. Acho que, Flávia, nisso os judeus e negros se parecem muito, que todo judeu é obrigado a responder pelo grupo como um todo. Tipo, eu lembro desse dia que eu entrei na faculdade, que você viu o que teu país fez, Israel, assim, tipo, não faz o menor sentido, assim, eu nasci no Brasil e tal. Ou quando o ministro da Educação, que nem é judeu, mas tem um sobrenome judeu, as pessoas viraram para mim e falaram: olha, o ministro da Educação judeu. Ele nem é judeu, ele tem um sobrenome, né, enfim. Então, ninguém fala o banqueiro católico, mas o banqueiro judeu, né? Então, como se todos respondessem. E eu acho que a Diane falou uma coisa que é bastante importante, né, para a gente pensar. Mesmo a luta antirracista no Brasil tem sido muito acompanhada mesmo. A gente vê o filme Ori, da Beatriz Nascimento, com a Raquel Geiger, que é uma judia, Carlos Rasenbalg, que na verdade foi o responsável, né, antes de Silvio Almeida, para falar de racismo estrutural, com todos os dados do IPEA e todos os trabalhos dele numa luta antirracista ali em 79, de uma força que, assim, até hoje, todos os quadros de estudos de relações raciais vão, né, pensar no Carlos Rasenbalg, assim. Então, tem uma agenda nos Estados Unidos, na África do Sul, muito forte, né, de uma aliança aí que tem acontecido, né, e que, de fato, tem sido, né, várias vezes invisibilizada porque, quando pensam na aliança do branco-negro. Na verdade, essa aliança é uma aliança judaica, né, antes de ser uma aliança, né, branca, ela é uma aliança dos judeus, né, com aquele que é discriminado. De fato, é a minha parte judaica e não a branca que me colocou na luta antirracista, né? Então, eu acho que é muito forte a gente pensar que há uma aliança, mas há também, né, essa diversidade muito grande. A quantidade de judeus racistas que eu conheço e, sei lá, negros antissemitas que eu conheço, me dizem, né, que não é estar num lugar, né, de discriminação ou já ter estado que faz com que você enxergue a do outro. Inclusive, há uma cobrança muito forte de que os grupos minoritários tenham solidariedade, né? Isso a gente vê, né, sempre naquela fala: bom, os judeus que sofreram o que sofreram agora fazem isso em Israel. E eu gosto de lembrar que tanto a discriminação que os negros sofrem diariamente, né, nas favelas, etc. e tal, quanto o que foi o campo de concentração, não é escola de direitos humanos, é escola de raiva, é escola de ódio, é escola de horror. Né? Ninguém sai de um campo de concentração como se tivesse ido para a escola de direitos humanos. A pessoa sai com ódio, com horror, ninguém nos ajudou e agora a gente vai construir um lugar para a gente se defender. Então, quanto mais racismo tiver, quanto mais violência racial tiver, né, não dá para exigir que um grupo que sofra violência seja esse aquele que tenha que ter a generosidade para olhar para a minoria dos outros, né? Enquanto aqueles que estão ali no super confortável, não. Porque a violência causa algo que é de uma que pode ser chamado, né, um buraco no narcisismo, que você tem que lutar por reconhecimento, você fica lutando por amor, você fica lutando por aquilo. Como é que se exige deste que foi violentado que ele tenha, né, a generosidade de sair deste lugar, né, para amar o próximo, né, enquanto ele tem sido odiado? Então, eu gosto de falar, essa discussão, os judeus que sofreram por isso deveriam ser os primeiros, ou os negros que estão assim, sofrendo isso, são também homofóbicos, são isso.
Gente, né, não dá para exigir daquele que sofre a violência, né, brutal, que ele saia da defesa do próprio grupo e comece a pensar nos outros. Isso é um estado de generosidade do sujeito, né, quando ele consegue estar bem, porque em geral ele está tentando se recompor da violência, né. Então eu gosto muito de pensar que a exigência que se fazem que os grupos minoritários sejam, né, acima de tudo, solidários com outros grupos, é uma exigência de quem não sabe o que a violência faz no psiquismo, né, do sujeito. Acho que eu De termino qualquer por aí. maneira, nós nunca podemos tratar cada grupo como um bloco. Há Sim, exato. individualidades diferentes, há especificidades em cada grupo, e isso tem que ser respeitado e tem que ser colocado à luz. Porque o pior mal é a invisibilidade e rotular todo mundo no mesmo bloco. Nós estamos chegando ao final desse nosso papo. Queria voltar à pandemia e lembrar que vivemos momentos únicos na história da humanidade. Qual o momento mais difícil desta prisão domiciliar sem tornozeleiras? E saber se a religião, a fé, lhes trouxe algum alento. Nada. Bom, o momento mais difícil eu acho que foi a constatação de que mergulharíamos no incerto, né? No desconhecido, e sem saber quanto tempo isso duraria. E, na verdade, nas minhas piores expectativas, não duraria o tanto que está durando. Eu tenho um sentimento de saturação enorme, embora esteja confinada em situação de privilégio, né? Eu estou com marido e filha numa casa espaçosa, nós vivemos bem, e genro, né? Um genro itinerante, mas nós vivemos bem, nos damos bem. Quer dizer, a percepção de que não é para todo mundo que casa é sinônimo de refúgio, de segurança, de espaço de afeto, ela precisa ser feita, inclusive do ponto de vista de autoridades que recomendam o confinamento, né? Em que condições, né? Com quem? Com quem será esse confinamento? Ou absolutamente solitário quanto tempo se é possível suportar um confinamento absolutamente solitário? Então, acho que o debate também é genérico, a recomendação é genérica e ela precisa dessas nuances. Então, o momento mais difícil foi a entrada nesse período e o medo da doença, né? Eu tive logo no início da quarentena, no primeiro mês, sintomas. O meu médico tem convicção que eu tive a Covid, mas o meu exame de sorologia ele não foi positivo, embora tenha encontrado alguma quantidade de anticorpos. Aí eu brinco que o meu médico tem convicção, mas nós não temos provas de que eu tive Covid. Mas foi um momento muito assustador pensar, né, em adoecer e em perder a vida para essa doença, né? Eu senti muitas dores e dores que eu nunca tinha sentido, e uma sensação assim de um pesar, sabe? Eu tive muita pena de morrer, sobretudo de morrer no início dessa temporada e não ver o que aconteceria, né? E isso é muito humano, né? Se permitir sentir esse medo e fazer essas reflexões, né? E já sofri muito por muitas outras, por pessoas, né? Por pessoas conhecidas, por histórias que nos chegam. A Lia citou várias vezes o Miguel, né? Essa talvez tenha sido a história mais tenebrosa que eu tenha tomado conhecimento nessa pandemia, e que aconteceu por causa da pandemia, né? E que demonstrou tão nitidamente o racismo estrutural brasileiro
todas as suas dimensões, né? De raça, de classe, de gênero, qualquer aspecto que você observe vai estar presente no caso da morte do menino Miguel, né? O trabalho doméstico, a impossibilidade da quarentena, a falta de escola e a falta de local onde deixar a criança, a desumanização, né? Que é capaz de deixar uma criança negra num elevador sozinha. Então, são muitas dimensões. E a religião, sim, tem me ajudado muito. Mas um exercício completamente diferente do habitual, né? A minha religião, como todas, mas a minha religião é uma religião de contato, né? De aglomeração, de contato, de proximidade, de rituais em terreiros ou de rituais de relações com a natureza, com a floresta, com o rio, com o mar, né? Com a terra. E impossibilitada disso, os ritos religiosos estão sendo, né, adaptados. Então, em contato com o meu pai de santo, com o meu babalorixá, por telefone, por WhatsApp, com conversas e ritualizações à distância, tudo muito diferente, mas viável, né? E eu acho que a fé não só ajuda, como minha fé aumentou nesses momentos. Seja do ponto de vista da crença mesmo, né? Nas divindades, nos rituais, mas também na visita aos mitos que nos ajudam a tentar compreender, sob outros aspectos, esse momento, né? Que mitos, que ritos, que histórias nos ajudam, nos consolam, nos ajudam a compreender. Então, acho que cada um na sua fé, no seu ritual, na sua crença religiosa, precisa efetivamente ativar, né, esse repertório. E ele tem me ajudado muito. Bom, eu especificamente, né, pensando no meu caso, né, eu perdi a mãe uns 20 dias antes da quarentena começar, né? E eu agradeço assim muito aos ritos judaicos, porque a coisa que eu mais gosto dentre, né, vários ritos judaicos é a forma com que se dá o enterro, né? Essa coisa de que você não faz o enterro e vai para casa sozinho, são 7 dias daquela aglomeração, as rezas 7 dias, a casa lotada, todo mundo lá o tempo todo, que não me deixou tempo assim de ficar tão solitário. Eu acho assim um enterro judaico muito bonito e os rituais pós-enterro, assim, aquela coisa de que todo mundo vai na casa da pessoa e que ela não fica sozinha um minuto, né? Eu acho muito bonito, né? Então eu agradeço muito, que sim, foi muito importante para eu conseguir lidar com essa morte, né, da minha mãe, eu começando. E eu passei uma pandemia mudando para casa da minha mãe, né? E eu mudei para casa dela logo depois. E então, aquilo que eu achava que ia ser assim difícil de lidar, que era lidar com as coisas dela, ficou um horror no começo, porque eu estava na casa dela, que era para eu sair de manhã e voltar à noite, né? Então, assim, a religião ou a fé ou essa conversa que eu tenho com ela tem me ajudado assim, a lidar com esse lugar de que é estar com as coisas dela, na casa dela, etc e tal. Então, eu falei muito pessoalmente do meu momento de pandemia, sempre me emociono, desculpa, que é uma pandemia muito cheia de luto, né? E aí eu fico muito triste, porque a importância que teve os rituais de morte, para mim, foi assim, eu não consigo nem nomear o que seria passar, né, por uma morte de alguém parente próximo sem esses rituais. Então, eu abro aqui minha solidariedade a todas as pessoas que, né, estão passando por isso sem os rituais de fé que poderiam acompanhar nesse momento de morte, que são fundamentais para a gente conseguir lidar com o peso do luto, né? Então, acho que minha solidariedade a todos que estão ouvindo e que perderam alguém no momento sem poder, né, fazer os rituais de
fechamento e de solidariedade entre as pessoas. Acho que isso. Obrigada. Antes de passar a palavra para o encerramento final, eu queria lembrar que nós festejamos dia 18 o Ano Novo Judaico e dia 27 teremos o Yom Kippur. Estamos às vésperas do jejum, do dia mais importante do calendário judaico. Nesses dias chamados Yamim Noraim, dias temíveis, nós estamos numa espécie de quarentena espiritual e nós dedicamos a fazer o balanço de tudo aquilo que fizemos durante o ano, a projetar o ano que vem, a pedir desculpas, primeiro a nós mesmos, a fazer as pazes conosco mesmo pelos erros cometidos, a pedir desculpas àquele que ofendemos e a pedir desculpas a Deus caso ele considere que tenhamos cometido erros. Então, eu queria encerrar desejando a todos que seja um ano muito bom, muito doce, com muitas alegrias, principalmente muita saúde e muitas realizações de sucesso. Lave as suas palavras finais. Só agradecer, Diane, pela conversa, pela oportunidade de estar com a Lia. Acho que vale a pena evocar o início da nossa conversa sobre o significado de uma agenda, né, de uma atitude antirracista. Tem a ver com comportamentos individuais, né, diários, compromissos diários, mas tem a ver também com uma atuação no coletivo para a transformação de uma estrutura social que discrimina alguns grupos. Ali citou várias vezes os indígenas e é preciso pensar também nessa dimensão, né, do racismo contra indígenas, dessa discriminação, e que privilegia outros. E que nenhuma nação que se pense, ou que se entenda, ou que se deseje equânime, justa, próspera, pode conviver com um ambiente de racismo estrutural como o existente no Brasil, né? Persistentemente no Brasil. Então, é uma convocação a todos pela confluência, pela interseção, pela aproximação das nossas agendas comuns e pela atitude antirracista. Lembrar que é um ano de eleição municipal e que esse princípio, né, esses compromissos, eles podem e devem se dar nas urnas, na escolha de candidatos diversos, né, mulheres negras, homens negros, pessoas do candomblé, pessoas da periferia, né, instituir, restabelecer ou estabelecer novos nomes, né, nesses espaços de poder tão monotonamente ocupados. Entender que o combate ao preconceito, ao racismo, às discriminações, ele precisa se dar por pessoas não afetadas por essa perseguição, né? Então, a agenda contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra a intolerância, o racismo religioso, ela precisa ser encampada por heterossexuais, por católicos e protestantes, pelos que professem as religiões hegemônicas. É fundamental olhar no espelho do privilégio e enxergar qual será o seu papel. Muito obrigada, desejo um bom ano, né, já que você mencionou essa virada, que esse fim de ciclo marque o início de uma nova etapa, né, de mais fraternidade, de mais igualdade, de mais prosperidade, de mais justiça, né, objetiva, né, do ponto de vista do sistema jurídico penal, e
e na ideia, né, de justiça social, de mais equilíbrio, de mais generosidade para o Brasil e para o mundo. E muita fé, né, que vai passar. Obrigada, meu carinho a vocês duas, Diane e Lia. Meu carinho a quem nos assiste. Lia. Eu vou trazer aqui, para terminar, minhas palavras finais, que é um dos textos que mais me motiva a estar nessa luta, que é o texto do Theodor Adorno, chamado Educação após Auschwitz. Ele inicia o texto falando que a exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. De tal modo, ela precede quaisquer outras que creio não ser possível nem necessário justificá-la, né? Não consigo entender como até hoje mereceu tão pouca atenção. Justificá-la teria algo de monstruoso, em vista de toda a monstruosidade ocorrida, né? O que ele diz em Educação pós-Auschwitz é que ela nunca se repita, né? E Auschwitz não se repita para ninguém, para nenhum grupo, para nenhuma pessoa. Não é que Auschwitz não se repita para os judeus, é que ela não se repita para nenhuma humanidade. Se uma história particular, né, que é a história dos judeus, não servir para ser uma história universal, né, ela não serviu para a história da humanidade, né? Então, que Auschwitz não se repita é que George Floyd não seja asfixiado, é que Miguel não seja assassinado, é que Agatha não esteja brincando e seja assassinada, porque essas vidas valem menos na nossa sociedade. Então eu convoco, né, a ideia de que todos os judeus que estão assistindo, né, aqui, e que todos os outros grupos pensem, né, que Auschwitz não se repita para ninguém, para nenhum grupo, para nenhum ser humano, que toda história particular seja universal no sentido de um aprendizado para todos, né? E que a luta antirracista nesse país é a luta que poderia mudar o país para melhor para todos, né? Para brancos, negros e indígenas, porque quando os negros mudam de posição social, os indígenas mudam, a sociedade muda como um todo, porque não é possível que a gente tenha mais educação pública e que a sociedade não melhore para todos. Não é possível que a gente tenha mais dignidade humana, né, e que não melhore para todos, e que a violência policial diminua e que não melhore para todos. O racismo empobrece o país, e empobrece a humanidade e a dignidade que esse país poderia ter com o silenciamento que acontece com essas vidas. A Agatha podia ser uma ótima violinista, o Miguel é um ótimo engenheiro, a gente mata aquela humanidade que poderia estar aqui contribuindo para a nossa nação. Então, a urgência da luta antirracista todos os dias, né? E que a luta antirracista, como a Flávia disse, ela não é algo como Deus, que eu acredito ou não, sou racista ou não sou, né? Elas são práticas diárias. Eu gosto muito né, do que a Colisão Negra por Direitos escreveu no final do manifesto, que é o critério de verdade é a prática. Termino por aqui. Obrigada. E eu agradeço muito estar com vocês, Diane e Flávia. Eu me uno à convocação das duas para convocar todos os espectadores a se unirem nessa luta de respeito ao próximo, de enxergar no outro um ser humano, com suas qualidades, seus defeitos, a se aproximar dele com espírito de solidariedade e amor. Shalom, axé, que estejamos todos em paz. Axé. Obrigada pela honra, pelo prazer.